Há bastante tempo a gente sabe que a Liga Brasileira não ia mais acontecer, mas hoje foi a pá de cal, o acordo entre Globo e Libra que coloca aí um ponto final, pelo menos na imaginação que muitos tinham de uma possível reviravolta e então a Liga Brasileira de Clubes acontecer. Isso porque a Globo fechou um contrato até 2029, entre 2025 e 2029, porque o contrato para o Campeonato Brasileiro da Série A deste ano, 2024, ele já tinha sido assinado lá em 2019. Então, um novo contrato para a partir do ano que vem, até 2029, foi assinado entre a Libra, um dos clubes que negociam em bloco, e a Rede Globo de televisão. E esse pacote foi assinado sem o Corinthians. E o que parecia ser muito ruim para todo mundo perder o Corinthians, no fim foi melhor para os outros clubes. É uma salada bastante complexa, então eu estou aqui para elucidar um pouco isso e dar um pouco da minha opinião de quem comentou sobre isso durante tantos anos, lá no antigo Futeboteco, no Futeboteco Raiz. Hoje aqui no novo Futeboteco resolvi também trazer esse panorama diante da complexidade dessa situação toda que a gente vem acompanhando há muitos anos sobre direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, que é o principal produto do futebol brasileiro. Pois é, o que parecia ser muito improvável começou a se desenhar alguns anos atrás, que era a união dos clubes. Finalmente a gente começou a ter dirigentes que começaram a entender e se inspirar em modelos principalmente norte-americanos, principalmente europeus, do que acontece lá fora, de que com uma liga 100% unida você consegue não só ganhar muito mais dinheiro em mídia para o seu campeonato nacionalmente, mas vender ele como um produto melhor internacionalmente e ganhar dinheiro nas duas pontas. E isso começou a ser desenhado com uma nova era de dirigentes muito mais arejados, muito mais inteligentes e que assim mantinham os seus respectivos egos, mas a gente começou a sonhar que de repente essa união de fato poderia acontecer. E ela começou a acontecer, várias conversas foram feitas, a gente se encheu ali de expectativa, até que uma quebra que na época foi protagonizada pelo presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, foi feita. Ele não concordava com os termos que estavam sendo tocadas pela então Libra, que tinha sido lançada, que seria o nome Libra, não era um grupo comercial na época, era o nome da nova Liga do Futebol Brasileiro. E então ele não gostou de alguns termos e levou consigo, através da sua capacidade política, vários outros clubes interessados em montar um outro tipo de proposta, uma proposta essa que não favorecesse times de elite, como historicamente a divisão de direitos de televisão sempre favoreceu aqui no Brasil. Eles queriam um lugar ao sol, a gente já estava vendo ali a lei do mandante em vigor, que mudou muito o jogo, então a força dos times começou a ficar, dos clubes menores, começou a ficar muito grande, porque pensa, a partir do momento que você tem 10 times da Série A, mesmo que são os 10 times de menos torcida, você ainda tem, sei lá, 10 jogos do Flamengo, porque todos esses times vão mandar jogos do Flamengo. Você entendeu? Você tem 10 jogos do Corinthians, então eles não levavam consigo só a sua força, os jogos entre eles, mas eles tinham jogos dos grandes clubes do outro lado. Eles entenderam a jogada, não ficaram felizes com a maneira como a Libra estava negociando à época e saíram fora. E aí começou uma tratativa de anos, aí, por assim dizer, entre o que ia acontecer. Os dois blocos iriam continuar andando separadamente ou os blocos iriam em algum momento se unir. Eu ainda era um daqueles otimistas que acreditava que eles poderiam se unir porque a falta de união, e isso vai ser mostrado logo com números, é muito prejudicial aos dois grupos. Os dois grupos enfraquecem muito em termos do que eles poderiam alcançar com grana. E o acordo que a Globo fecha com os clubes da Libra hoje, a Globo vai ter exclusividade, tá? Entre todas as mídias, entre TV fechada, pay-per-view e TV aberta. Esse acordo, pelo valor que foi fechado, mostra que a gente evoluiu muito pouco do antigo contrato. Que isso, inclusive nos antigos contratos, quando sempre que havia uma negociação de 4, 5 anos, a gente percentualmente aumentava mais do que parece que a gente vai aumentar para esse novo ciclo, apesar da união em termos de grupos, né? Que é melhor do que estava sendo feito em termos individuais, todo mundo negociando por si só, mas ainda assim é muito longe do ideal. E eu vou chegar lá, vou explicar por quê. Mas aí, retomando,
Os anos foram se passando. Nos últimos meses a gente teve algumas notícias que davam indícios de que poderia haver uma união, só que quando se falava de ideias, pensamentos dos dois grupos, você via muitas diferenças. Algumas diferenças foram superadas, como mínimos garantidos que a Libra estipulava para clubes como Corinthians, Flamengo e Grêmio, coisas do tipo. Essas coisas foram até que superadas numa tentativa de tentar absorver a Liga Forte Futebol, que foi a outra liga que foi montada. Mas... e também vimos, claro, vários clubes mudando de posição. O Atlético Mineiro saiu de uma, foi para outra. Clubes como Botafogo, Vasco, Cruzeiro, que eram SAF, estavam na Libra. Aí abriram um terceiro grupo, mas que na prática se uniram à Forte Futebol. Ou seja, virou uma salada muito grande. Vários clubes foram mudando de ideia nesse meio tempo. Inclusive o próprio Corinthians, que é o mais recente, já eu chego nisso. Mas a gente via que... a qualquer momento a coisa poderia ainda acontecer. Os caras poderiam considerar o dinheiro que poderia estar na mesa e a união pudesse acontecer. Não foi o que aconteceu e os primeiros passos que foram tomados nessa decisão foi com relação à venda de percentuais dos direitos por até 50 anos que tanto a Libra estava negociando com uma empresa, com um fundo de investimento, como a Liga Forte Futebol. A Liga Forte Futebol vendeu para um fundo de investimento, esse montante já pagou os clubes, então amarrou eles por 50 anos, o que tornou muito difícil a união entre Liga Forte Futebol e Libra, porque os clubes já utilizaram esse dinheiro, não vão devolver, enquanto a Libra ainda não vendeu parte do seu grupo, ali da porcentagem de vendas do seu grupo para absolutamente ninguém. E agora, com o anúncio da venda dos jogos exclusivamente da parte da Libra, os jogos dos times da Libra que são mandantes, que serão exclusivamente da Globo, por 1,3 bilhão de reais anualmente, a gente entendeu que de fato essa união não deve de fato acontecer, porque se ela acontecesse a negociação nem seria nesse jeito, ela seria por blocos. E aí que está o pulo do gato. Como que as ligas fora do Brasil elas fazem para ganhar mais dinheiro em solo nacional? Elas não vendem para uma só emissora, elas compartilham isso. Como o exemplo que a gente tem hoje vigorando no Brasil e que mudou muito inclusive a cabeça dos dirigentes é o exemplo do Campeonato Paulista, que a Globo resolveu tirar o investimento que tinha, resolveu fazer uma proposta muito menor, porque a Globo não estava mais afim de tocar os estaduais como um todo, ela continua passando alguns, mas por valores muito menores do que ela já pagou um dia. O Paulistão, com 4 gigantes num centro muito importante, resolveu dar uma banana para a Globo e dizer, tá bom, você não quer comprar pelo valor que você pagava, então eu vou negociar juntinho com todas as equipes, do jeito que eu bem entender. E aí entrou a Live Mode na jogada, que está lá junto com o Grupo Forte Futebol. E junto com a Live Mode eles fecharam um pacote diferente. Fecharam um pacote que envolve aí direitos no YouTube abertos, envolvem direitos hoje na TV Record, TV aberta, envolve pay-per-view próprio, né, lá no Paulistão, FC, alguma coisa do tipo. E também envolve jogos na HBO Max, né, jogos que são da TNT Sports. Então, se você olha tudo que a Globo, tudo que o Campeonato Paulista, a Federação Paulista, junto com a Live Mode, junto com os clubes, conseguiram angariar com essa união e vendendo o campeonato repartido, ele conseguiu ter um acréscimo importante do que ele recebia e os clubes paulistas estão muito felizes, têm recebido cerca de 30, 40 milhões por ano para jogar o Campeonato Paulista. Que assim... Para você ter uma ideia, o Santos ganha para disputar o Campeonato Paulista mais ou menos o dobro do que o Flamengo ganha para disputar o Campeonato Carioca. Isso que o Flamengo é disparado o time que mais ganha de TV pelo Carioca. Então mostrou que a união ali dos clubes grandes fez com que uma política de repartimento, de compartimento e divisão de direitos de transmissão fizesse com que no final da ponta o valor aumentasse. Isso não vai poder acontecer lá no Campeonato Brasileiro, porque a Libra, por exemplo, já vendeu os seus direitos exclusivos para uma só emissora, até porque ela não tinha como fazer muita coisa, porque ela não tem todos os clubes. Até uma declaração aqui do CEO da Libra, eu vou abrir para vocês, aqui na matéria do GE, que fala o seguinte, aqui, conversamos com absolutamente todos os diversos agentes do mercado e grupos de mídia.
Entendemos que o modelo de distribuição de conteúdo do Campeonato Brasileiro vai evoluir e teremos novas plataformas participando dessa arena. Mas para isso fazer sentido estratégico e gerar maior valor financeiro, precisamos de passos anteriores, como o alinhamento dos blocos comerciais, ou seja, a união dos dois blocos, a aproximação para a formação da liga com outros clubes, uma visão de produto e o cuidado com inúmeros aspectos que precisam ser discutidos e definidos pelos clubes, como fair play financeiro, padronização da publicidade, calendário e muitos outros. Ou seja, a gente está falando aqui que a Globo assinou um contrato até 2019, ou até 2029. Imagine que os clubes resolvam conversar em 2027. O que faz com esse contrato? Eles vão ter que se manter desse jeito, a Globo não vai abrir mão, ela tem os direitos exclusivos de todos esses clubes que fizeram parte desse acordo. Então ela não pode simplesmente a Libra e a Forte Futebol se unir lá em 2027 e a partir de 2028 falar, não, nós vamos, Globo, esquece esse contrato, vamos picotar e vamos vender para vários agentes, várias empresas. Isso não vai acontecer até pelo menos 2030. Então, é o futebol brasileiro perdendo mais 5 anos, mais 5 anos ficando atrasado no tempo, que já é atrasado, ficando ainda mais durante 5 anos. Né? E aí, quando a gente pega os valores, por exemplo, vamos pegar na média, assim, a Globo pagava, considerando todos os seus pacotes que ela tem, até esse Campeonato Brasileiro de 2024, nesse atual contrato, ela gastava em média 2 bilhões de reais por ano com o Campeonato Brasileiro e sua exclusividade. Ela está pagando 1,3 bilhão para a Libra, que detém os principais clubes. Quanto será? A gente não sabe com quem a Liga Forte Futebol vai fechar. Mas independentemente de com quem ela feche, sendo com a própria Globo, que aí se fechar com a Globo vai ter os direitos exclusivos como sempre teve. A única coisa que vai mudar é a distribuição de receita a partir dos grupos comerciais. Mas com a Globo, com quer que seja, será que a Liga Forte Futebol vai conseguir aí 700 milhões de reais por ano? Se ela conseguir, significa que a Globo vai pagar daqui 5 anos de contrato com um campeonato que hoje tem clube SAF, que os times têm muito mais receita, muito mais dinheiro, ela vai pagar a mesma coisa que ela pagava no último ciclo. Independentemente do que a Globo vai pagar, se for o SBT, se for a TNT, se for a ESPN, não importa. Quem fechar com a Liga Forte Futebol e se somar esse valor que a Globo está pagando para a Libra, na hora de você somar, será que esse valor vai ser muito maior do que 2 bilhões anuais que eram que os clubes já recebiam antes desses grupos comerciais acontecerem? Não sabemos ainda, mas ainda que aumente, ainda que seja 2,5 bi, sendo muito otimista, é muito pouco, mas é muito pouco perto do que a união dos clubes poderia gerar em grana. A projeção mais conservadora do que o Campeonato Brasileiro poderia gerar em termos financeiros com os dois blocos unidos era 4 bilhões por ano. A mais conservadora, tinha alguns que achavam que poderia chegar até em 5 bilhões. Dito isso, gente, a gente tá dizendo, em outras palavras, que o futebol brasileiro está deixando de arrecadar, cara, metade do que poderia. Se os clubes tivessem se unido. E aí, assim, os clubes da Forte Futebol não estão satisfeitos com os métodos da Libra, com a distribuição da Libra. Eu posso garantir, assim, que... Enquanto a minha Siri aqui entra em contato. Eu posso garantir que se eles tivessem se unido, os clubes da Forte Futebol, mesmo que pudessem ter ali, em termos percentuais, um pouquinho menos de ganho do que vão ter negociando só entre eles, o futebol brasileiro e eles mesmos ganhariam muito mais dinheiro. Tanto vale para a Libra também, que bateu o pé em um monte de coisa, não ouviu o outro grupo, eles iriam ganhar muito mais se tivessem um outro grupo, porque eles poderiam levar esse tipo de negociação a um outro patamar. Então é só o futebol brasileiro que perde. Aí você diz, quem ganha com isso é quem? A Globo? Depende. Se a Globo for lá e comprar os direitos exclusivos da Forte Futebol e conseguir o Campeonato Brasileiro a partir de 25 até 29 todo exclusivo com esses dois blocos, eu tenho certeza que a Globo vai ser a vencedora dessa história.
porque ela vai ter pagado por um produto final muito menos do que ela pagaria se todos os clubes tivessem se unido. Mas se a Globo não conseguir perder os direitos da Liga Forte Futebol para outra emissora, começou uma chuva imensa aqui, espero que não esteja atrapalhando o áudio. Se a Globo perder esses direitos, isso significa que ela também se deu mal, porque antes ela tinha os direitos exclusivos do Campeonato Brasileiro e agora ela vai ter só dos clubes, dos jogos que os clubes da Libra fizerem como mandante. Tá dando para entender? E aonde fica o Corinthians nessa história toda? Bom, o Corinthians sempre esteve alinhado com a Libra, sempre esteve. Só que com a mudança de presidência do Corinthians e com a mudança de presidência de alguns clubes, sempre isso acaba, os novos presidentes acabam conversando com os dois grupos, entendendo o que é melhor para si. Mas o que acontece? O Santos e o Corinthians, com Augusto Melo e Marcelo Teixeira, ou Marcelo Teixeira e Augusto Melo, respectivamente, foram convidados, antes de assinar esse acordo, a ouvir o outro lado. O Santos me parece que ouviu, mas ainda assim voltou a assinar com a Globo, assinou com a Globo um contrato para a Série B e agora assinou com a Libra. A gente não sabe até que ponto esses dois contratos têm relação uma com a outra, mas eu imagino que tenham. E aí, o Corinthians disse, eu não vou assinar ainda, porque estou de ouvir a Liga Forte Futebol. Se eles me oferecerem condições melhores para esses próximos 5 anos do que a Libra me ofereceu, eu ganhar mais do que eu vou ganhar aqui na Libra, pode ser que eu vá. Mas ainda está indefinido. O que muda a ausência do Corinthians na Libra nesse momento? E aí tem uma matéria no UOL muito legal, assinada pelo Danilo Lavieri e também pelo Rodrigo Matos, que diz o seguinte: a ausência do Corinthians entre os signatários da Libra com a Globo para o início de 25 a 24 para a transmissão do Brasileirão, ela vai aumentar o bolo dividido entre os clubes que já confirmaram o acordo, a adesão que foi oficializado hoje. O que isso quer dizer? Ele explica no parágrafo seguinte: o valor base é calculado pela assinatura de 1,3 bilhão por ano, contando com os corintianos. Esse valor está contando com o Corinthians. Só que caso eles confirmem a saída, que vai para o outro grupo, ou negociar sozinho, não sei o que o Corinthians vai fazer, o valor vai cair 11%. Isso está em contrato. Está em contrato. O que significa pouco mais de 140 milhões. Só que é o seguinte, gente, o valor que o Corinthians pode conseguir se ele ficar bem na tabela é de 250 milhões. Ou seja, com o Corinthians ganhando 250 milhões, você tem 250 milhões a menos para distribuir para os outros. Com o Corinthians fora, o pacote todo cai, mas ele cai quanto? 140 milhões. Então a gente está falando de 110 milhões a mais para serem distribuídos para os outros clubes, caso o Corinthians de Augusto Melo fique fora do grupo da Libra. Deu para entender? Então o Corinthians vai fazer o que é melhor para ele, vai, se for melhor ficar na Libra, ele vai em termos financeiros, se for melhor fechar com a Forte, ele vai, e se for melhor negociar sozinho, como ele faz, e o Corinthians, junto da figura do André Sanches lá atrás, foi aí o pivô. Eu não compartilhei a tela com vocês, né? Agora que eu vi. O Corinthians foi o pivô da quebra do Clube dos 13, negociar sozinho. O Corinthians foi o pivô de tudo isso. Então, gente, o grande lance é que, assim, hoje virou uma salada, os clubes se deram definitivamente muito mal, todos eles, e a gente não tem nenhuma perspectiva de união. É a burrice, o egoísmo e a incapacidade de pensar fora da caixinha que está punindo todos os clubes. Esse acordo da Libra com a Globo pune todos os clubes. O acordo da Forte Futebol com quem quer que seja pune todos os clubes. Tudo que for feito dessa maneira, compartimentada, pune todos os clubes. Então é uma pena que clubes tão gigantescos como Flamengo, Palmeiras, Vasco, São Paulo e Corinthians, que são as 5 principais torcidas do Brasil, não conseguem perceber que mesmo eles ganhando um pouquinho mais parecido entre eles, se fechados com todo o resto, eles iriam ganhar o dobro, pelo menos, do que ganhariam com esse acordo da maneira como foi desenhado. É muito triste, a gente está na mão de pessoas completamente amadoras, pessoas que foram elogiadas por terem um temperamento mais condescendente, por serem mais antenadas à modernidade, por levarem com mais carinho os exemplos que acontecem lá fora, mas no final
pouquíssimo mudou. O que muda do Campeonato Brasileiro de 2025, desses clubes que fecharam com a Libra, para o de 2024? Absolutamente nada, ou pelo menos quase nada. A mudança é muito pequena, inclusive na grana que vai morrer no final na mão de cada um deles. E corre o risco dos clubes da Forte Futebol ficarem com ainda menos dinheiro, porque eles têm muito menos poder de barganha na hora de negociar os direitos com outra emissora de televisão. Quem vai topar pagar o que eles estão pedindo? Quanto eles estão pedindo? Isso os próximos capítulos vão dizer. E ainda, vamos lembrar, venderam uma parte importante do seu grupo comercial por anos. Se eles resolverem voltar atrás, da onde vai sair esse dinheiro? São todas perguntas sem respostas que levam o futebol brasileiro, continuam levando o futebol brasileiro, em comparação com todo o resto do mundo, para o buraco. Eu espero que não tenha ficado ruim aqui, que eu não compartilhei a tela da matéria do Lavieri, mas que tenha dado para entender. Eu vou rever o vídeo, se ficou legal eu posso, senão eu gravo outro. Mas é complexo, o assunto é complicado e, enfim, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.